nos entregou uma palavra quando nós estávamos fazendo uma série ali em maio, junho, por aí. Deus deu 3, 4 ministrações sobre unidade, onde surgiu essa música, né? Graças a Deus. Deus, Ele nos faz andar e louvar aquilo que nós andamos, amém? Nós temos uma vida de louvor com Ele, graças a Deus. Queria também saber, antes de começar a nossa ministração, se tem alguém nos visitando pela primeira vez, dá um tchauzinho assim, pode ser isso, bem pequenininho assim, eu só preciso ver, aleluia, 1, 2. Nós vamos tirar uma lembrancinha e no final você vai pegar um presente maravilhoso, vai ser maravilhoso. Tem 2 aqui, pessoal. Todo mundo de casa, o resto? Aleluia, aleluia. Amém, então. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai. O Senhor já nos fez uma restauração, ó Pai. Poderíamos terminar por aqui, ó Pai. Que só de estar nesse ambiente, ó Pai, o Senhor já falou conosco, ó Pai. O Senhor já nos alinhou o nosso espírito, ó Pai. Nós estamos leves já, ó Pai. Mas nós estamos leves, ó Pai, mas nós sabemos que ainda tem mais, ó Pai. O nosso cálice sempre se transborda na sua presença, ó Pai. O nosso cálice, ó Pai amado, sempre tem algo, ó Pai amado, para explodir, ó Pai amado, dentro daquilo que o Senhor tem e vai nos dar, ó Pai. Nesse momento agora, ó Pai, da sua palavra, ó Pai, nós já estamos guiados na sua palavra, mas nesse momento agora, ó Pai, cala toda voz, ó Pai amado, que o nosso coração possa falar para impedir desse momento. É pela sua palavra que caminhamos, é pela sua palavra, ó Pai amado, que é a luz para os nossos pés, ó Pai. Então a sua palavra vai falar aos nossos corações e nós vamos ter esse bálsamo de cura, ó Pai, através de Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 10, versículo 27 e 28. João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Eu queria que você lesse como unidade juntos. Aleluia. Em o nome de Jesus. Vamos juntos? Em 1, 2, 3 e... As ovelhas... As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem está falando essas palavras é Jesus, o teu pastor, o seu sumo pastor da sua vida, aquele que fala com você diariamente. Esse é o seu pastor. Nós temos um pastor, amém? Quantos aqui são ovelhas de Cristo? Quantos aqui entendem que você é ovelha de Cristo e Jesus é o seu pastor? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você tem um pastor, Jesus Cristo, que guia a sua vida, me explique agora por que você não quer sair desse vale. Se o tema na mensagem hoje é saia desse vale, saia a um lugar onde você não foi chamado para estar. Há um lugar onde não tem pasto, há um lugar onde não tem vida, há um lugar onde é deserto, há um lugar onde não tem nada. Ei, o bom pastor, o supremo pastor, Jesus Cristo, Ele tem as alturas para a sua vida. Ele não quer você afogado das suas mágoas, mas sim, Ele quer que você se levante da onde você está, porque há um pastor sobre as nossas vidas que nos guia para um propósito perfeito nele. Não fique no vale, saia desse vale. Nós crentes, quantos crentes tem aqui hoje? Meu Deus, nós gostamos. Nossa, eu estou no vale, eu estou na prova, eu estou no deserto. Ai, meu Deus do céu. E sempre tem um senhor que eu andei há uns 15 anos na minha vida lá no Brasil, hein? Ele sempre estava numa vala, ele sempre estava sempre tinha uma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, Deus tomou para si. Glória a Deus. Estava difícil a vida do homem. Porque nós queremos toda hora ficar dentro de vales. Eu estou dentro de vales, estou dentro de dificuldades. Esse não é o nosso lugar. Vale é um lugar de passagem.
É um lugar tipo, eu estou passando por esse vale, mas aqui não é um lugar, eu me movimento, eu ando, eu vou a lugares altos. Deus nos chamou para voar que nem águias, em lugares altos, em lugares onde que há um frescor da palavra dEle, em lugares onde Ele nos guia. Deus não te levou para uma depressão, Deus te levou para uma vida plena com Ele. Deus te levou para um lugar onde você pode ter a graça, a soberania dEle guiando a sua vida, e é maravilhoso. Em lugares onde há humilhação, solidão, lágrimas, desânimos, dúvida, esse não é o seu lugar. O seu lugar é lugares altos da sua vida, é lugares altos por Ele, lugares onde muitas vezes nós estamos em vales espirituais, lugares de medo, de conformismo espiritual. Não é assim mesmo, não é a vida de crente, é assim mesmo. Ou muitas vezes vales de pecados, de insegurança. Meu Deus do céu, saia desse vale em nome de Jesus. Saia, se movimente e faça alguma coisa. Se você tem um pastor perfeito na sua vida, se você entende que Jesus é para você tudo, a tua salvação, então escute a voz desse pastor e saia, e ande e prossiga. Não pare, não fique estagnado. Deus nos chamou para viver em lugares altos, não para viver uma caminhada rumo a vales, uma caminhada rumo às alturas. E todo pastor tem uma voz e ele te chama. Todo pastor, ele tem uma voz e chama. Todo pastor, quando ele fala, ele toca, as ovelhas vêm e entendem o chamado do pastor. E cada pastor tem a sua ovelha. Cada pastor tem uma ovelha que sabe o nome dela. Nós temos a parábola das ovelhas, que Jesus vai falar bem assim, que o pastor saiu atrás de uma ovelha. Nós temos tantas simbologias que Deus, ele entrega uma palavra individual para cada um. Deus, ele se importa individualmente com cada um. Deus, ele tem um caminho individualmente para cada um. Eu e você entendemos isso e porque nós escutamos a voz do pastor. Nós escutamos o chamado do pastor. Eu e você temos um chamado, amém? Não é só aquela música do 4x1, eu tenho um chamado. Não, você tem mesmo. Você tem mesmo. É óbvio que você tem, você só não fez o carisma ainda, meu Deus do céu. Mas você tem, quantos carismáticos tiveram essa aula comigo? Você tem um chamado, pelo amor de Deus. O seu chamado é escutar a voz do seu pastor. O seu chamado é entender que Deus te chama pelo nome. O teu chamado é entender que desde do ventre da sua mãe você já tinha algo projetado para você. Não é apenas por profetas, não é apenas para alguns, para os outros. Não, é para você, é para mim, é para você, é para todos nós. Todos aqueles que entenderam o chamado de Deus e viveram algo extraordinário. Você entendeu o chamado de Deus e você vai viver algo extraordinário. Mas eu e você temos dificuldade em entender. Ele está falando o meu nome mesmo? Não, ele está falando assim mesmo quando ele falou para João Batista, eu já declaro agora, no ventre da sua mãe, eu já falo para você agora. Assim como ele declarou para Samuel no ventre de Ana, ei Ana, você está gerando algo que vai ser para mim, algo separado para mim. Ele declarou para você, Elvis, ele declarou para você, para a Aline, Lucão, para todos aqui, para o Paulo, para o Erickson, para todo mundo, meu Deus do céu, ele declarou, ei, você vai viver algo extraordinário, e você não vai viver esse vale. Eu não te chamei para vale, porque ainda você está nesse vale, e se eu quero te arrancar de lá, a voz do pastor chama pelo nosso nome. Ah, Pai, estamos aqui. O Deus nos chamou pelo nosso nome. Saia, comece a viver o chamado, a caminhada única. Ah não, Deus chamou a minha esposa. Não, Deus chamou a tua esposa e você. Não, é o meu filho, meu Deus, eu crio meu filho como um chamado. Não, você tem um chamado, sua esposa tem um chamado, o filho, todos nós temos um chamado individual para cada um. Nós vivemos esse chamado, nós vivemos esse chamado individual, indiferente, mas é para Deus. Sempre o nosso chamado vai falar sobre Deus, porque quem nos chama é que nos dá a caminhada. Quem nos chama, ele fala bem assim, é agora. Não é amanhã, não é para depois, é agora. Em Gênesis 12, o versículo 1 e o versículo 4, vamos falar sobre Abraão. Quantos amam a vida de Abraão? Seu chamado, aleluia, chamado de Abraão. Nós não podemos abandonar, aleluia. Vamos ler juntos. Em 1, 2, 3 e... Então...
saia da sua terra, no meio dos seus parentes, vai por causa dos seus pais. Versículo 4. Não, pode pular direto para o 4. É a promessa, nós já sabemos, vai ter filho, aleluia. 1, 2, 3 e... Quando nós escutamos o chamado do Pai, o chamado do pastor, a nossa próxima intenção é se movimentar, é sair, é entender aquilo que Deus tem falado com nós. Então, agora eu vou me movimentar, eu vou trazer algo para mim. Deus me chamou, então eu vou andar. Eu não carrego mais as coisas do passado. No versículo 4 nós vamos ver ali, e Ló pegou as coisas e foi enxerido atrás dele. Deus não chamou Ló, Deus chamou Abraão, Deus não chamou outra pessoa, Deus chamou você para viver algo, para viver uma promessa. Então não tenta carregar o mundo nas costas, se Deus já carregou em uma cruz. Você está tentando carregar todo mundo. Você tem um chamado para você, porque você ainda tenta fazer as coisas do teu modo, do teu jeito. Ah não, mas sabe, eu tenho muita mágoa ainda guardada para trás, eu não preciso carregar isso, porque me machucaram. Abandone isso para trás. Ah não, eu tenho aqui um fulano, um ciclano, eles não querem, eu estou tentando carregar com eles. Abandone para trás. Deus tem algo para você, não se limite, pelo amor de Deus. A palavra foi destinada a Abraão, a palavra foi destinada a você. Você precisa ir e caminhar agora, você precisa abandonar as coisas. Não é abandonar, eu só vou abandonar, não. Deus tem uma palavra para você, e você está andando sobre a palavra, a totalidade está nele. Mas eu e você queremos carregar musgos, queremos carregar a solidão ainda junto conosco. Não, isso é coisa de vale. Você vive pela fé, e você sai de vale através da fé. Se Abraão era o pai da fé, o que você precisa mais? Eu e você precisamos caminhar sobre fé. Temos que caminhar, sair desse vale, pelo amor de Deus, você precisa sair desse vale. Saia dessa prisão, saia dessas coisas. É muito emo. Ai, não dá. Ai, é um vale que me aprisiona. Deus já te chamou, Deus já te deu tudo. Agora o que você vai fazer? Agora ainda você vai viver no seu passado, vai viver aquilo que te trouxe para o vale, ou vai viver aquilo que vai te tirar desse vale? Nós vamos viver aquilo que nos tira desse vale. Nós vamos viver o sobrenatural. Nós vamos viver a magnitude da palavra do sumo pastor que nos chamou. Eu e você viveremos as alturas. Eu e você vamos deixar as malas, vamos deixar o peso do passado para trás, e vamos viver algo novo. Aleluia. Nós temos que se relembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Meu Deus do céu, nós temos que trazer memória. O que dá esperança, não o que dá tristeza, rancor. Ele nos chama, gente. Sai e dá direção. Fala o ponto final. Qual que é o ponto final? As alturas. Mas qual que é o mapa? Não tem. Não, só sai. Abraão, para onde que eu vou? Não, é para você sair. Não é para você questionar. É para você sair. Você se encontra em um vale. Eu quero te tirar dele, eu quero te levar às alturas. Mas deixa eu dar o direcionamento da sua vida. Deixa eu falar assim, agora você vai por aqui. Daqui 3 semanas eu dou uma outra palavra para você virar para a esquerda. Mas é o direcionamento de Deus. Em Hebreus 11:8 vai falar sobre isso. Sobre a vida de Abraão, a fé do qual Abraão andou. 1, 2, 3 e... Pela fé... Embora não tivesse mapa, embora eu estivesse só andando, embora e agora onde que eu vou, não interessa. Eu vou pela fé. Eu vou andar pelo Rupostase, eu vou andar pela fé, eu vou andar pela essa ponte maravilhosa que é Cristo. Andar pela fé não é irresponsabilidade. Nós temos que dividir muito isso. Porque muitos de nós pensamos assim, não, agora que deu tudo errado, eu vou andar pela fé, então deixa Deus me levar e vida leva eu. Não é assim. Andar pela fé é andar sobre a responsabilidade de quem te chamou.
É uma responsabilidade maior, é andar pela fé. Eu não estou andando pela fé porque é algo que eu quero, mas sim porque Deus, Ele me coloca nessa posição. Então eu tenho responsabilidade, que cada passo que eu vou dar não vai ser eu, mas vai ser Cristo dando por mim. Em cada lugar onde eu andar, não vai ser eu, mas Cristo me coloca posicionado ali para viver algo extraordinário. Quem nos faz caminhar é Cristo, não é nós. Quem nos dá a direção é Cristo, não é nós. Nós não podemos viver um conformismo de achar que nós vamos dar os nossos passos. Não, é Deus que vai dar o caminho. Você vai andar é por fé. Pela fé, Abraão. Não é por Abraão, é pela fé Abraão conseguiu. Pela fé Abraão olhou a promessa e falou: agora eu vou embora. Agora eu estou indo. Para onde Deus está te levando? Para onde Deus está te dando o direcionamento? Deus, Ele não vai te dar um mapa, Ele vai te dar uma voz. Vai te dar um ouvido maravilhoso para você escutar. Alguns precisam de um aparelho, aleluia. Não, Deus está limpando os ouvidos, está alinhando a voz do pastor. O pastor está me chamando, o pastor está me chamando. Aleluia, a voz do pastor, eu sou dependente dessa voz. Eu sou dependente da voz do pastor. A voz do pastor me guia para lugares altos. A voz do pastor é um bálsamo para mim. A voz do pastor, eu preciso escutar a voz do pastor. Estamos preocupados em tantas coisas no nosso caminho, mas menos daquele que nos deu o caminho para andar. Não. Nós deixamos para trás, nós olhamos a vida eterna, nós temos um objetivo, e o meu objetivo é Cristo. Senhor, para mim chegar ao Senhor, como eu faço? Qual é o próximo caminho? Deus, eu sou dependente da sua voz. Deus fale comigo, Deus me guia, Deus me dá a certeza, porque com você eu tenho a certeza. Tudo ficou para trás no vale, hoje eu vivo coisas novas com o Senhor. Hoje já estou caminhando, respirando o ar tranquilo. Meu Deus do céu, quantos já foram na praia assim de manhã cedo? Geralmente de manhã cedo que vem aquele... Quando a gente é surfista, a gente fala que é um vento terral que passa assim e você respira e fala: meu Deus, a maravilha de respirar o ar fresco. Há quanto tempo você precisa respirar, parar para respirar esse ar de descanso, de vida? Há quanto tempo você está aprisionado dentro, parece um siri dentro da lata, e preocupado dentro do vale? Não, Deus te colocou em lugares altos. Respira aí, vai. Respira esse descanso, respira essa vida. Quando escutamos a voz do pastor, nós somos guiados para descanso e vida. Quantos precisam de um descanso, amém? Tem que planejar o descanso, aleluia. Tem que planejar. Vamos ler Salmos 23. É um salmo não muito conhecido, mas é um salmo muito bom. 23, vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Aleluia, você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Meu Deus do céu, eu preciso desse refrigério, desse descanso. Eu e a pastora tiramos aí uns 3 dias de descanso, mais ou menos, né? A gente saiu para viajar, mas só que quantos tem uma mulher que nem a minha assim? Vamos viajar, ela coloca assim, agora nós vamos ter um planejamento. Nós vamos andar por essa rua, nós vamos conhecer tal lugar, nós vamos numa praça, nós vamos estar... Você não entendeu, é descanso, é o que é. Sentar e o que nós vamos fazer amanhã? Nada, aleluia. Eu queremos um descanso assim, mas não. Por mais que você esteja descansando, você não está parado. Você está nesse lugar onde há pastagem, onde há água para você se beber. Tanto que eu não aguentei, eu aluguei um patinete, sabe aqueles patinetezinhos? Meu Deus do céu, foi maravilha na minha vida. Mas graças a Deus, nós precisamos de restauração. Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Esse é o nosso Deus. Quando nós estamos cansados, frustrados, porque nós não estamos na palavra dEle, Ele falou bem assim: pega todo o teu cargo, tudo aquilo que está difícil, deposita em mim que eu carrego para você.
deposita em Deus, Ele vai fazer grandes coisas para você. É Ele que te chamou, Ele sabe que você está pesado ou não, mas você é orgulhoso o suficiente para falar: eu não preciso de descanso, a vida é assim, a vida é dura, eu preciso desse vale. Não, você não tem que andar no meio do vale, você tem que andar para cima do vale, é para lá onde que Ele quer carregar você, mas você precisa desse renovo, dessas forças, você precisa de passos verdejantes, comida sólida para você ficar forte, você precisa de águas tranquilas para você beber desse refrigério. Aí sim você tem força para subir cada vez mais, aí sim Deus te dá a capacidade para falar bem para você assim, ó: e você subiu até aqui, agora experimenta um pouco do meu renovo, representa um pouco aqui, ó, do meu manjar, mas daqui a pouco nós vamos subir de volta. Ei, está descansando não quer dizer que você está parado, é uma urgência que você precisa subir cada vez mais alto. Deus tem algo alto para você, Deus tem algo sublime para você. Saia desse vale, saia, vai para a restauração, vai criando força, vai criando vida em você. Restaura essa vida, pelo amor de Deus. Escute a voz do pastor, ele está lá no alto te chamando: venha, 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 pega esse renovo, essas palavras de renovo para você. O caminho é dele, a força vem dele, o chamado é dele. Seguir o pastor, nós encontramos a vida. A vida está no descanso de Deus, a vida está na alegria de Deus. Essa é a nossa vida. O caminhar pela fé é andar sabendo da vitória e falando não para o medo. A fé é maior do que o medo, muito maior. A fé, ela é muito maior do que o seu medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Amado Timóteo, aleluia. 1, 2, 3 e vamos ler juntos? Pois Deus... Quando Paulo está falando isso, ele está falando para o Timóteo, um jovem, aleluia. Quantos jovens tem aqui essa noite? É de tarde, por isso você errou. Pode erguer a mão, nós somos jovens. Se Deus chamou Moisés com 80, imagine nós, aleluia. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de poder, de amor, e algumas vai falar de domínio próprio, outras vão falar sobre equilíbrio. Muitas correntes nos prendem hoje de ser chamada medo. Você quer sair, mas o medo está aqui, ó. Você quer sair, mas o medo está aqui, ó, tipo, puxando. Mas por que tanto medo? Por que tanto medo? Por que deixar um sentimento tomar conta da sua vida? Então, quero declarar algo para você. Em você não viverá por medo, mas você viverá pela fé. Você não vai viver uma prisão no medo, mas sim você vai viver pela fé. Você não vai viver aquilo que a tua alma grita, mas você vai viver aquilo que o teu espírito está clamando dentro de você. Você não vai viver uma prisão, mas você vai viver uma liberdade. Você não vai viver mais nesse vale, mas você vai viver nas alturas. Você não vai viver no medo, porque você vai viver pela fé. E a fé é superior. E a fé é a maior, e a fé nos sustenta mais, é pela fé. Nós não somos desequilibrados, muito pelo contrário, o equilíbrio naquilo que Deus está falando para nós nos dá a estatura para nós caminharmos. Não andamos que nem bêbados, andamos sim bêbados no Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Nós vivemos pela fé de Deus, nós temos os nossos olhos fixos no autor e consumador. É por Ele, nossos ouvidos, nós caminhamos, nós andamos por Ele. A fé nos motiva, a fé nos motiva a nos movimentarmos. O amor, ele vai nos sustentar com as suas palavras de bênção do pastor. Mas o domínio próprio vai fazer nós permanecermos. O dominar na nossa alma vai fazer nós permanecermos. Muitos de nós saímos, vamos lá, mas não, começa a ficar desequilibrado. Falta o domínio próprio, falta você declarar. Sabe qual que é a chave desse cadeado que te prende no chão? É a sua declaração. O que você tem declarado? Nós declaramos a palavra de Deus, nós declaramos a promessa de Deus, nós declaramos a vida de Deus.
Muitas vezes nossa alma está gemendo por medo. Nós falamos assim: eu não ando pela alma, eu ando pela fé, eu ando pelo Espírito. Então eu vou declarar aqui palavras de bênçãos. Quanto mais eu declaro, a tua boca profética declara palavras de bênção, você viverá as palavras de bênção. Quanto mais a sua boca profética declarar palavras de maldição, você vai viver em maldição. Mas nós não vivemos mais em vales, nós vivemos nas alturas. Saia desse vale, se movimente, fale palavras de fé. Eu não estou enxergando nada, eu só tenho uma palavra de Deus, eu vou caminhar por ela, eu vou viver pela fé. Muitos estão falando o contrário, mas a palavra fala e eu vou andar. É pela fé que nós movimentamos, é pela fé que é o combustível da nossa caminhada. A voz do vale nos coloca em movimento, aleluia. A voz do vale nos coloca em movimento. Em Hebreus 11, agora vamos ler o 8 e o 9. A continuação do herói da fé, Abraão. Vamos ler juntos mais uma vez? Em 1, 2, 3 e... Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Olhe essas palavras, meu Deus, você parece que não leu certo, você não deu nenhum glória a Deus, saiu rodopiando nessa igreja. Pela fé Abraão andou, pela uma promessa que não era apenas dele, mas foi para a geração dele. E pela fé esperava uma cidade de alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Essa é a promessa. É pela fé nós não alcançamos coisas que nós olhamos com nossos próprios olhos, mas as coisas dos céus. É pela fé que ele deu um passo, mas o que ele conquistou, o filho dele, não era dele, mas esse por uma geração inteira, sobre tudo aquilo que a geração dele iria viver. Não era apenas aquilo que ele queria, mas ia muito além, ia muito diante que ele queria, e pela fé ele não esperava algo dele, ele esperava algo de Deus. Eu não estou esperando uma cidade para mim, eu não estou esperando a multidão para mim, eu caminho sobre tendas, mas o Senhor vai edificar numa cidade, o Senhor é o arquiteto da minha vida. O Senhor planeja a minha vida desde o começo até o fim. Deus, eu quero viver os seus planos. É pela fé que eu movimento, é pela fé que eu escuto o chamado, é pela fé. Saia desse vale, pelo amor de Deus, vá para as alturas que Deus tem para você. Ande em obediência. Ande em obediência. Se nós temos fé, nós temos força suficiente para obedecer. Não andamos conformados, gerando dores. Nós carregamos algo maior. Você carrega algo maior. Eu carrego algo maior. Eu tenho que falar para mim, essa pregação eu fiz para mim, não sei se você sabe, mas eu prego para mim. Você carrega algo maior. Você carrega algo maior. Coloca a mão assim, a pessoa do lado, você carrega algo, olha na cara dela. Ela não está acreditando, você carrega algo maior. Você está muito raso, você tem algo mais para você. Nós vivemos que nem grávidos. Tem as grávidas servindo lá atrás. Acho que uma já foi embora. Graças a Deus, né? Estava quase parindo lá atrás. Chamou o SAMU. Estamos andando que nem um pinguim. Patinho. Gerando algo que é maior que nós. Estamos grávidos de uma promessa. Estamos grávidos daquilo que Deus tem declarado para nós. Estamos grávidos. Estamos quase parindo. Deus, qual é o momento certo? Qual é a hora certa, Pai? Mas estar grávido não quer dizer que você está parado. Estar grávido é que você está andando muitas vezes, tendo um pouco de dificuldade. Não está mais natural. Gerando dores. Quando o bebê, ele vai se encaixando, aleluia, cadê as mulheres que sabem disso? Ele vai se encaixando, parece que uma hora faz... E a dor começa a ser pior. E vai. Estamos gerando algo maior do que nós. Carregamos uma promessa muito maior do que nós. Carregamos algo muito maior do que nós. Mas quando nós entendemos isso, nós não vivemos o sofrimento disso, nós vivemos a alegria do parto. Nós vivemos a alegria da luz. Mas a caminhada está difícil, está difícil. A caminhada não está fácil, Tem que fazer uns agachamentos para tentar sair vaza de uma vez, em nome de Jesus. Mas nós temos o olhar da esperança. Toda dor, ela é cancelada após nascer.
Quando nasce a criança, a dor estanca na hora, porque a alegria de gerar algo é muito maior. A alegria de ter algo gerado por Deus nas mãos. Eu não poderia gerar isso, mas Deus colocou algo dentro de mim que está crescendo, e cada vez que cresce, Ele tem a dor do crescimento, mas eu não paro, eu prossigo, eu olho e tenho fé. Deus não vai parar em mim, oh Deus, vai ser algo muito maior do que eu, oh Pai. Os nossos filhos, as nossas filhas, oh Pai, vão ser que nem flechas, oh Pai, vão crescer, vão multiplicar, oh Pai. Nós carregamos uma promessa que não basta apenas em nós, vai crescer, vai multiplicar. Não esperamos algo de nós, mas esperamos algo de Deus, o arquiteto das nossas vidas, aquele que vai fazer nascer no momento certo, na hora certa. Deus nos chamou para completar algo que Ele já tem sonhado no coração dele. Nós somos fiel em obediência, nós somos fiel em cumprir a palavra dele, em olhar para cima e falar assim: respira. Quando nós estamos correndo, nós começamos a ficar arcados, assim, cansados, sabe? E dificulta a respiração. Sempre tem alguém, geralmente o Juninho, levanta, faz postura, respira. Estamos querendo voltar para o vale, está doendo, está doendo, está doendo. Respira, levanta a cabeça, vai na força mesmo, vai na força mesmo. Aquele que te chamou, você vai chegar, você vai cumprir esse propósito. Levanta a cabeça, igreja. E levanta o seu lugar também, que eu vou terminar, senão não dá mais tempo. Aleluia. Acho que é o último agora, aleluia. Um ponto de pé, né? Graças a Deus. Você vai sentar depois, vai comer, né? Amém. Mas o chamado faz nós carregarmos essa promessa. Ser chamado por Deus, ter um pastor nas nossas vidas, Ele vai impulsionar nós para o nosso chamado. Deus, Ele está impulsionando nós, Deus está estilingando nós, Deus, Ele vai fazer nós carregarmos essa promessa. Filipenses 1, versículo 6. Queria que você lesse também aqui, nosso último versículo, vamos ler com toda a força, amém? Dá um glória a Deus depois desse versículo, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Estou convencido que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Aleluia, meu Deus do céu. Estou convencido que aquele que começou é maior, é o pastor que começou, não foi nós que começamos. Uma boa obra, ela é boa, ela é maravilhosa, em nós Ele vai cumprir, porque é Cristo que nos chama, igreja. Cristo nos chamou para algo específico, Cristo nos chamou para as alturas. Eu e você somos a igreja, eu e você estamos comissionados a viver em lugares altos. Eu e você estamos com os ouvidos atentos ao nosso pastor, sumo e consumador nas nossas vidas. Não é porque Deus nos chamou que por mais que um dia nós tropecemos, é Ele que vai terminar. O nosso entendimento tem que ser: se Ele me chamou com a sua voz, eu posso chamar Ele, porque Ele tem ouvido para me resgatar. Senhor, eu caí aqui, Senhor, me tira daqui. Senhor, aonde está o Senhor? Eu não te deixei só, eu não te deixei desamparado. Tem algo em você. Me chame, clame a minha presença. Se você está fraco, clame a Ele. Se você se sente sobrecarregados, clame a Ele. Se você falar: ai pastor, tá difícil, ai pastor, eu tô cansado, chame a Ele, que Ele dá renovo, Ele dá forças. Ele não faz você com seus pés como os da corças, que andam sobre as águas, que caminham em lugares altos, que não param, que prosseguem. Esse é o nosso Deus, um chamado que não termina em vale, mas sim Ele começa de lá e vai para as alturas. Nós somos chamados para alturas, nós somos chamados para viver algo tremendo nele. Deus nos chama nessa tarde para nós sairmos do vale de medo, de conformismo, de estagnação. Um chamado que é para nós andarmos pela fé, que é para cada um viver a promessa e confiar nele que prometeu. Hoje é um dia de darmos os primeiros passos às alturas. Hoje é o dia. Deus não chamou outro dia, Deus falou: é hoje. Deus determinou no céu: é hoje. Feche seus olhos. Pai, é hoje, Pai. Não queremos mais nenhum dia mais, nenhum dia menos, Pai. É hoje.
É hoje, ó Pai, que tudo começa. É hoje, ó Pai amado, que nós entendemos. É hoje que nós caminhamos. Não é sobre, ó Pai amado, escutar a sua voz e não ter nenhuma ação pela sua voz, mas é começar a caminhar, ó Pai. É começar a entender, ó Pai, a sua voz. A tua voz grita, nós andamos. A tua voz grita e nós andamos. A tua voz berra e nós andamos. A tua voz declama e nós andamos, ó Pai, nós andamos. Não ficamos parados, estagnados, ó Pai, não ficamos, ó Pai, olhando o vale pensando, é assim mesmo, a vida do crente é difícil mesmo. Ei, pode ser difícil, mas nós temos alegria em olhar o Salvador. Ei, não pode ser difícil, mas no meio da tribulação nós temos ali um banquete para o Senhor, ó Pai. É difícil mesmo, mas como uma grávida, ó Pai, que carrega a promessa, ó Pai, com alegria de ter gerado em seu ventre, ó Pai, nós carregamos a promessa com alegria, ó Pai, com olhar, ó Pai amado, de em isso daqui que eu estou gerando não vem de mim, mas vem de Deus. Deus está fazendo a boa obra na minha vida. Deus está gerando algo. Nós começamos a andar pela fé. Nós começamos a gerar algo pela fé. Nessa tarde nós saímos daqui entendendo o nosso chamado. O chamado de dar frutos. O chamado de prosperar. O chamado de não viver mais em tristeza e rancor, mas um chamado de viver nas alturas. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Coloque a mão no seu coração, é você e Deus. Assim como o chamado é individual, não é sobre a sua família. Se derramou algo na sua família, mas você precisa fazer parte, você precisa declarar algo. Você precisa declarar a sua salvação, você precisa declarar que sim, você tem um pastor e esse pastor é maior, esse pastor tem um bálsamo sobre você. Quero orar com você agora, eu queria orar e você repetisse junto comigo essa oração. Oração de entrega do seu coração, entrega da sua vida. Tanto você conseguiu caminhar em linha reta, no meio para vales, mas hoje Ele te reposiciona pelo chamado dele para as alturas. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Se você está online, você pode também fazer parte disso. Você está aí, Deus está aí, o Espírito Santo está aí. Nós todos estamos como igreja aqui, nós vamos orar junto agora. Repita assim: Pai, eu confesso que Tu és meu Salvador, que Tu és o meu pastor, Tu és tudo o que eu preciso. A partir de hoje, eu sou a sua ovelha e seu filho. Guia-me nos seus caminhos, em o nome de Jesus. Amém. Mas também repita assim: Pai, eu que andei nos seus caminhos, mas tropecei e estou parado. Nessa tarde, eu começo a caminhar de volta com o Senhor. Em o nome de Jesus, nada vai me fazer parar novamente. Em o nome de Jesus, amém. Ainda com a mão do seu coração, com seus olhos fechados. Queria pedir para você que ou fez essa oração pela primeira vez, ou já fez essa oração, mas fala: Deus, hoje eu entendo que Tu és. Hoje eu entendo o caminho, hoje eu entendo o Teu chamado, hoje eu entendo, Pai, que o Senhor me chamou pelo meu nome, Pai. Eu entendo que não é pelas minhas mãos, mas é pelo que o Senhor tem para mim. Você que fez essa oração pela primeira vez, ou você já fez essa oração, mas sim, hoje você reentrega a tua caminhada às alturas. Eu quero contar até 3. E você que fez essa oração pela primeira vez, assim que eu contar até 3, você ergue a sua mão. Não vai te erguendo a mão para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu lado. Você vai te erguendo a mão para Jesus. É Ele que faz, é Ele que é o teu pastor, é Ele que tem todo o poder sobre as suas mãos. Não é sobre nós, é sobre Deus. Se você está online, você também faz parte disso. Também coloca aí, hashtag eu decido por Jesus, escreva aí. Tem moderadores falando com você, que vão orar com você, assim como nós vamos orar aqui. Então eu conto até 3 e você ergue a sua mão. Em 1, 2 e 3. Ergue a sua mão bem alto se você faz parte disso. Isso, ergue bem alto mesmo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você que ergueu a sua mão, eu posso orar com você. Eu posso dar um abraço e você vem aqui. Em nome de Jesus, vem aqui. Vem aqui, vamos igreja. Cadê a banda? Aleluia. Vem igreja, vem aplaudindo a Deus. Aleluia.
que vocês olhassem aqui para mim. Fique bem de frente para mim mesmo. A decisão de vocês não é pautada do que nós estamos vivendo aqui, ó, terrestre. Tem algo maior. Algo que vocês já estão sentindo, algo diferente. Não é o que nós podemos fazer, é que Deus está gerando em nós. Deus está gerando em nossos corações e nos transborda isso. Nos transborda alegria. Mas como eu fui chamada, você foi chamada. Como que é o teu nome mesmo? Michele foi chamada, teu nome? Michele, Tiago, vocês foram chamados. Um dia eu fui chamado. Um dia ela foi chamada. Todo mundo foi chamado. Hoje é o dia que vocês já foram chamados, mas hoje vocês escutaram a voz. Então eu quero celebrar com vocês esse momento. Se não fizeram esse momento aqui, é um momento para Deus. Deus está celebrando vocês nesse momento. Deus fala bem assim, que todo aquele que declara o meu nome, eu faço uma festa. Eu faço uma festa porque há um filho, há uma casa para um filho. Vocês têm uma casa. E nós vamos contar até 3, mais uma vez. Você vai olhar essa igreja, vai fazer festa para você, que vai se alegrar com você, que vai ser família com você. Mas não é a respeito de nós, é a respeito deles. Nós somos falhos, Ele é perfeito. Como igreja, nós se alinhamos para a perfeição dele. Então, um com o outro, nós vamos se alinhando. Nós vamos chorar muito com vocês, mas nós vamos se alegrar. E na alegria nós fazemos festa. Assim como um momento de alegria agora, vamos fazer uma festa. Eu conto até 3 e nós vamos celebrar a vida de vocês. Vocês vão ver que a igreja está pronta para celebrar vocês também. Amém? Amém, igreja? Amém, Rafa? Amém? Vamos lá, Antônio, vamos lá. O louvor está preparado, eu estou preparado. A igreja está preparada, amém? Vamos lá. Em 1 e 2 e 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como tu é compadre, faz até que vejam Cristo. Amém, igreja, essa é a igreja do Senhor. É uma unidade. Cantinhos, celebre. Faz como tu é compadre, faz até que vejam Cristo em nós. A humildade, a mansidão, construímos em comunhão. Como Pai, o Filho, o Espírito, somos um. A humildade, a mansidão, construímos em comunhão. Como Pai, o Filho, o Espírito, somos um. Você pode declarar essa unidade. Faz-nos um, como tu é compadre. Faz-nos até que vejam Cristo em nós. Aleluia, você pode celebrar. Vai em paz, vai pela fé. Ei, você tem tudo para ser um agente de Deus nessa cidade. Não esqueça, você faz parte da grande comissão. Deus abençoe vocês.